Sim. CBN, Café com Política. O Instituto Quest divulgou a primeira pesquisa da série contratada pela IPTV sobre a intenção de voto para a Prefeitura de Campinas. Nós já falamos dos resultados mais cedo aqui no CBN Campinas, mas o ouvinte que não acompanhou, quiser também o detalhamento, está disponível na nossa página na internet, nas redes sociais também. De qualquer forma, Bruno Silva, cientista político, está aqui com a gente para detalhar também e trazer uma análise desta primeira pesquisa antes do primeiro turno. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia, Felipe Pereira, os Muito bom nossos dia, queridos Bruno. ouvintes também, né? Destacando aí principalmente desses resultados, em termos de intenção de voto, né, Sandra? A gente tem aí o Dário Saad, atual prefeito, que concorre à reeleição à frente, com seus 36%, né, de intenção de voto, seguido ali em segundo lugar por Rafael Zimbaldi, com 22%, e depois, em terceiro lugar, Pedro Tourinho. Considerando a margem de erro, sobretudo, da pesquisa, né? Se a gente observar que ela é 3 pontos percentuais para mais ou para menos, isso significa, de algum modo, né, que Pedro Tourinho e Rafael Zimbaldi estão ali, tecnicamente empatados, muito próximos um do outro, vamos dizer assim, dentro desse processo de disputa do voto. Acho que, por um lado, por hora, né, nessa primeira rodada, tem dado um resultado relativamente esperado. O Dário Saad é também, dentre os políticos, aquele que é o mais conhecido por uma questão, né? Ele é o atual prefeito de Campinas, é quem mais aparece, é quem mais fala em nome do município, etc. E essa visibilidade, obviamente, é percebida também em outros indicadores aí, como é o caso da pesquisa espontânea, né? A gente sabe que Rafa Zimbaldi também é liderança política, deputado, enfim, conhecido no município, mas que tem também e acumula, quando comparado aos demais, a maior rejeição de todos eles, o que indica, de alguma forma, o que, traduzindo aí de uma maneira bem simples para o nosso ouvinte, né? Embora a rejeição dos três primeiros ali, que estão nesse primeiro pelotão, vamos dizer assim, né? Dário Saad, Rafael Zimbaldi, Pedro Tourinho, seja uma rejeição muito próxima um do outro, né? Ainda assim, a rejeição maior vai indicando em cada um dos candidatos o teto do seu crescimento, de algum modo. De que maneira, né? Quando pergunta para a pessoa se ela rejeita aquele candidato, significa que, de algum modo, ela não votará nele, né, de forma alguma. Então, isso permite com que os outros observem e tentam crescer dentro desse espaço. Agora, ainda dentro dessa análise mais geral, né? A intenção de voto, se as eleições fossem naquele dia, obviamente indicaria que teríamos um segundo turno. Esse segundo turno, ele seria certamente entre Dário Saad de um lado e do outro, aí dependeria da disputa voto a voto por conta da questão da margem de erro, né? Então não daria para cravar se iria Rafael Zimbaldi para o segundo turno ou Pedro Tourinho para o segundo turno, repito, se a eleição tivesse ocorrido dentro daquela condição que a pesquisa foi a campo, né? Uhum. E tem um outro elemento ainda importante diante dessa história toda, desse traçado inicial, né? Dessa visão mais global sobre que cenário que a pesquisa projeta para nós, né? Uma grande quantidade de pessoas que está pouco Indeciso. interessada ainda na disputa, né, Sandra? Isso é algo que tem que ser chamado a atenção. A gente sabe que as pessoas começam a falar mais das eleições municipais, começam a trocar suas figurinhas, suas impressões, vêm mais ali nas redes sociais, são instigadas a começar a pensar sobre esse tema, mas num contexto de campanhas curtas, que você precisa dar um tiro curto ali de maneira muito rápida, né? Você não ser tão conhecido assim, você não ter uma população que está muito mobilizada para as eleições, pode ter implicações aí nos resultados eleitorais e favorecendo aqueles que já são mais conhecidos e que de alguma forma já estão mais presentes na memória das pessoas, né? 79% dos eleitores que não sabem, né? É um percentual muito alto, né, Bruno? Mesmo para uma primeira Exato. pesquisa ainda, né? Sim, sim, sim. Esse percentual de indecisos ele é muito alto, né? O que mostra, o que dá dois cenários, na verdade, viu, Sandro? Né? Por um lado, para quem está na frente, pode olhar para esse dado e dizer o seguinte: que bom, que significa que a gente vai ter um tempo aí para poder avançar com a nossa campanha e, inclusive, jogar com esse fato de que muitos não vão estar tão ligados assim na disputa, muitos não estão tão interessados assim. Talvez, quando se interessarem mais lá no final, a gente já tenha consolidado a nossa posição de liderança. E que pode ser lido por parte daqueles que estão no segundo pelotão da seguinte forma: que bom, porque significa que a gente pode correr com a campanha na rua para tentar nos tornarmos mais conhecidos e, de algum modo, trazer a simpatia aí por parte do eleitor. E aí o início da campanha no rádio, na TV também deve surtir algum efeito, né?
deve surtir algum efeito, né? Deve surtir algum efeito, porque pelo menos começa a se dar mais visibilidade. E perceba, o efeito ele não é necessariamente direto, né? Não quer dizer que todo mundo vai sentar na frente da TV e vai ouvir a propaganda eleitoral, ou que todo mundo vai apreciar, né, a propaganda eleitoral. A gente já sabe que esse recurso, que é um recurso muito disputado pelos partidos políticos, ele tem se tornado nos últimos anos um tanto quanto mais relativo. Relativo em que sentido? No sentido de que muitos dos candidatos já tentam ocupar, principalmente no período da pré-campanha, as redes sociais para ir construindo as suas marcas, né? Mas eles certamente ajudam e muito, Sandra, em que sentido? No sentido de que você começa a ter uma visibilidade todos os dias em cima daquele assunto e aí isso vai ganhando repercussões. Repercussões que acabam sendo puxadas para as redes sociais, nas rodas de conversa e por aí vai, né? Então, o simples fato de existir esse momento dedicado, de algum modo já concentra mais a atenção das pessoas aí, mesmo que não acompanhem, mesmo que não assistam, a começar a falar mais sobre o assunto, né? Que aí vai Uhum. surgir desde as rodas, né, de conversa, do dia a dia dos amigos e tal. Ah, você tem visto o horário eleitoral? Ah, às vezes eu nem vejo, tem uns candidatos lá que são os figurões e tudo mais. Ah, mas agora já está na eleição e tal. Então, o assunto, vamos dizer assim, começa a circular mais, o que pode vir a chamar a atenção das pessoas. Mas um ponto é fato aqui, e os dados ajudam a gente a construir essa realidade. Os candidatos têm um duplo desafio. Primeiro desafio, se fazerem conhecidos, Uhum. né, e tentarem diminuir naqueles que já estão consolidada a rejeição ou controlar essa rejeição para que ela não aumente de modo significativo. E segundo, mobilizar as pessoas para irem votar. Porque, embora no Brasil o exercício do voto seja obrigatório, torna-se cada vez mais claro e evidente que muitas das vezes, por esse distanciamento do assunto ou essa não tanta importância conferida a ele num prazo relativamente curto, faz com que os candidatos tenham que também convencer as pessoas a irem votar, sob risco da gente ver aquele aumento ano a ano, quando fechadas as urnas, da quantidade das chamadas abstenções eleitorais, né, Sandra? E aí eu queria trazer também para esse momento um outro recorte do Instituto Quest em relação à avaliação do governo do Tarcísio de Freitas. Os eleitores de Campinas foram questionados sobre como está o trabalho dele à frente do governo do estado e 44% dos eleitores consideram o governo de Tarcísio positivo. 29% regular, 12% avaliam como negativo. Outros 15% não souberam ou não quiseram responder. E sobre essa percepção, Bruno? Essa percepção é uma percepção que favorece, obviamente, a força política do governador no sentido de tentar demonstrar apoio, porque se tem uma avaliação do seu mandato positiva, né, e a gente percebe que esse índice é relativamente alto, né, isso traz o quê? Isso traz vamos dizer assim, um ganho significativo para a campanha que está sendo beneficiada com o seu apoio, ou que está tentando, de alguma forma, mostrar, né, que se estiver à frente da prefeitura, pode se beneficiar, inclusive, da proximidade política que possui com o Tarcísio. E vamos lembrar, para quem tem acompanhado aí os candidatos, como é o nosso caso, tem observado o comportamento deles também nas redes sociais, o Dário Saad, atual prefeito, tem tentado explorar bastante isso, né? Inclusive com vídeos aí, alguns vídeos que tentam ser mais, vamos dizer assim, uma linguagem mais divertida, uma linguagem mais leve, né? Trazendo o governador do estado de São Paulo junto a si para transmitir essa ideia, né, de continuidade de alguma forma. E aí, em relação ao questionamento feito também sobre o governo do presidente Lula, aí tem que o governo Lula é avaliado de forma positiva por 25% dos eleitores de Campinas, outros 33% avaliam a gestão federal de forma regular, 37% de forma negativa e 5% não souberam e não quiseram responder. Um cenário inverso nesse caso, né? Cenário inverso e aí um desafio para a candidatura de Pedro Tourinho, porque ao mesmo tempo que tem que trazer junto a si a imagem do presidente para poder consolidar em alguns nichos, tem que ter propostas claras, tem que ter medidas claras, tem que apresentar trajetória própria para Campinas para tentar se desvincular. Ou seja, é um mega desafio. Não dá para você embarcar, por exemplo, numa campanha de sou Lula e vamos tentar vencer em Campinas, porque aí nesse caso, né, a própria avaliação do presidente serve como um balizador para entender que a sua rejeição acaba sendo muito maior do que a sua avaliação positiva como um todo. Então aí fica o desafio para o candidato Pedro Tourinho, que obviamente tem esse apoio do presidente da República, ter que lidar com essa linha fina, né? Guardadas as devidas proporções de comparação, só para quem está nos ouvindo aí do outro lado, é um desafio, por exemplo, que o Ricardo Nunes tem enfrentado no caso da disputa eleitoral em São Paulo, que ao mesmo tempo tenta contar com o apoio de Bolsonaro, mas esconde o Bolsonaro em outros momentos da construção da campanha, trazendo para os temas mais locais. É um pouco esse o desafio do Tourinho, mas nesse caso associado ao presidente atual da República, o Lula, né?
Só trazendo os detalhes da Quest, que ouviu 900 eleitores de 16 ou mais aqui em Campinas entre os dias 24 e 26 de agosto. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 03299/2024. Bruno, obrigada pela análise de hoje e até amanhã. Eu que agradeço, um grande abraço para você, Sandra, Felipe Pereira, todos os nossos queridos ouvintes. Estamos só aquecendo os motores, mas acho que o dado mais emblemático é esse. Precisamos prestar mais atenção nas opções, precisamos prestar mais atenção nas eleições municipais. Um abração. Tchau, Bruno. CBN, a rádio que toca notícia.